was the estate in Atibaia, which belonged to friends. Vocês me escutam The aí? lectures he makes all over the world for a very high price. Parece que eu posso chamar o presidente? But nothing was proven. Vocês For me the lack of escutam? evidence, they have resorted Parece que to você me fiction, escuta? and the media is backing them all the way. They even came up with a name, Briberocracy. Now all the money stolen from Petrobras is the president's fault, Lula's fault. The first step is to understand the size of the presidency and how it works. Imagine a beehive. At the center, you have the queen bee. Surrounding her, you have the honeycomb. This enormous structure is completely interconnected. There are 3 consulting organs, 8 immediate advisory organs, 14 essential organs, each one with their councils. But it doesn't stop there. There are 32 ministries along with their subdivisions, and the state-owned companies, 134 in all. Petrobras is one of them. Now, notice how many controls there are before you get to this level. Just like at Petrobras, there are 2 filters, the Auditing Committee and the Governing, Risks and Conformance Technical Committee. Outside Petrobras, there are 3 other external controls. The Federal Courts of Accounts, connected with the legislative branch. The Public Ministry, without counting the independent auditors hired to provide security to investors. The ministry also have controls. The Ministry of Finance has 3. Internal Revenue Service, COAF, the Financial Activity Control Council, and CBM, the Securities and Exchange Commission. There are 2 in the Ministry of Justice, the Federal Police and CADE, Economic Defense Administrative Council, and 1 more in the Mines and Energy Ministry. ANP, the National Agency of Petroleum, Natural Gas, and Biofuels. But that's not all. We still have CGU, the Comptroller General of the Union, and the National Council of Energetic Policy. It is important to remember that the public ministry has jurisdiction in all 3 organs and can investigate any one of them at any moment. From 2003 to 2010, the country took all possible measures to increase control over the use of public funds. Investigative organs, such as the public ministry and the federal police, were given more autonomy. Transparency and the fight against corruption increased. Could the presidency have found out alone what all these inspection and control organs, both internal and external, have failed to discover? Auditors, counselors, advisors, technicians, ministers. How many people along the way would have to share the responsibility? How can the blame be laid at the president's door for all the illegal acts committed by the company's staff? It's been 11 years since the Federal Court of Accounts last approved a Petrobras account, for example. To prove that a crime has been committed, it needs to be proven that the president not only knew about the kickbacks and graft, but also gave the orders to commit them. Direct subordination. Otherwise, we will witness the greatest injustice of all, the persecution of an internationally acclaimed leader who never committed a crime. Good evening. Good evening. Compañero presidente. Agora o Lula vai entrar no ar. Som. E. 3. Teste. E. Oi. Estamos Isso, transmitindo você mexeu pra mim, porque tava dando looping aqui o áudio. Ei. Você acabou de aumentar aqui, né? Tá vindo pra mim, ó. Estamos transmitindo ao vivo aqui Tá. a Federação Internacional de todos os sindicatos. Again, good evening, everybody.
186 milhões de Thank you trabalhadores for no joining mundo us, inteiro. and I'm thrilled to be here, and I want to welcome all of you to this important night. The AFL-CIO was honored to co-sponsor this event with our brothers and sisters of the Agradecendo a ITUC presença de and CUT Brazil. todos, a CUT do And Brasil. special thanks to Jeffrey Robinson, one of the top international human rights lawyers, and Cristiano Zinan Martinez, and Velasca Zinan Martins, Lula's defense firm from Brazil, who have also taken a lot of their own risks to do this work. We're all here to stand with President Lula and to stand with the people of Brazil and to stand for democracy. Estamos aqui para nos apoiar a democracia, apoiar o povo do Brasil. You know, people debate if it's a coup or not a coup. And I say, if it looks like a coup, it talks like a coup, and it smells like a coup, it is a coup. Ele tem cheiro de golpe, tem cara de golpe, então é golpe. And right now, I want to ask Eu quero Cristiano fazer a to seguinte tell us about pergunta. the investigation of Lula and the defense of Lula. Cristiano? Sobre a investigação, sobre a defesa do presidente Lula. I'm looking for Cristiano. Temos quase 1000 Estou procurando o telespectadores já ao Cristiano. vivo na mídia You're next. You're ninja. going to tell us about the investigation into the defense. Temos aqui o advogado do presidente Lula e Joffrey, que defende direitos humanos no Companheiro mundo inteiro. Presidente, good evening. Agora o Lula vai entrar ao vivo. O advogado do Lula está aqui, agora vai falar. Estamos chegando aos 1000 espectadores, reaching 1000 viewers. Boa noite a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite da ITUC, essa respeitada entidade que reúne mais de 170 milhões de trabalhadores em 162 países. Esse é um momento muito especial, nesses 6 dias que passaremos em Nova York, para dar continuidade aos trabalhos relativos ao comunicado que fizemos em julho à ONU. Desde março deste ano, principalmente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem sendo submetido a diversas violações de suas garantias fundamentais por parte de um grupo de procuradores da República e de um juiz de Curitiba, que integram a chamada Operação Lava Jato. Tudo isso sob o aplauso de uma parte da imprensa brasileira que está alinhada ao que há de mais atrasado no Brasil. Essas autoridades valeram-se de hipóteses criadas a partir de suas íntimas convicções, que nada mais são do que ideias pré-concebidas a partir de juízos fundamentalmente políticos para submeter Lula, primeiramente, a uma indevida privação da sua liberdade. Em 4 de março deste ano, o ex-presidente foi vítima de uma condução coercitiva sem previsão legal, trancado em uma sala de um aeroporto para prestar um depoimento que ele jamais havia se recusado a dar. Simultaneamente, seus telefones, os telefones de seus familiares e colaboradores foram indevidamente interceptados, com a gravação de todas as conversas privadas geradas a partir desses ramais. Os áudios e os relatórios dessas conversas foram divulgados à imprensa e ao público em geral a partir de expressa autorização dada pelo juiz da causa, embora a lei brasileira contenha vedação expressa para esse tipo de conduta e chegue a classificá-la como crime. O mesmo juiz também aceitou um pedido do Ministério Público para nos grampear. Sim, nós, advogados de Lula, também fomos grampeados. O principal ramal do nosso escritório, de onde falam cerca de 25 advogados, foi interceptado. E ainda houve interceptação do telefone celular
de um sócio. No dia da condução coercitiva do ex-presidente, o próprio Lula ligou para esse telefone interceptado para pedir orientações jurídicas, as quais estavam, portanto, sendo ouvidas pelo juiz e pelo Ministério Público. Não bastasse, parte dessas conversas entre Lula e seus advogados foram tornadas públicas através da divulgação, autorizada pelo mesmo juiz, de áudios e relatórios. A divulgação de conversas interceptadas não tinha qualquer finalidade relativa ao processo em que foram obtidas. O fim era político. O objetivo era incentivar protestos e reações que pudessem ter impacto na vida política do Brasil, inclusive impedindo Lula de assumir o cargo de ministro do Estado, para o qual havia sido nomeado pela presidente Dilma Rousseff, com a finalidade de ajudá-la a resgatar o ambiente de desenvolvimento social e econômico alcançado durante o governo do ex-presidente. O mesmo juiz que ainda pretende julgar Lula, e hoje reafirmou isto, fez um documento dirigido à Suprema Corte Brasileira, fazendo 12 acusações contra o ex-presidente e manifestando juízo de valor sobre as investigações em curso. Ele, portanto, tornou-se um acusador, o que é absolutamente incompatível com a função de um juiz, com a imparcialidade que deve nortear a conduta de um juiz. O líder dos procuradores que atuam na Lava Jato chegou a dizer, em uma entrevista concedida em julho, que ele e o juiz eram símbolos de um time, o que mostra a ausência de separação entre a função de acusador e a função de julgador. É evidente que este juiz perdeu a imparcialidade para julgar Lula. Ele se tornou suspeito após a prática de todas essas graves violações. A despeito disso, ele insiste em querer, sozinho, julgar o ex-presidente e submetê-lo a um juízo de exceção que é incompatível com as garantias previstas na Constituição brasileira e nos tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir. Tentamos, no Brasil, através de todos os recursos e medidas previstas em lei, paralisar essas graves violações às garantias fundamentais de Lula, que ainda estão a ocorrer. Embora tenhamos chegado à Suprema Corte, não tivemos êxito. O Tribunal, a Suprema Corte Brasileira, decidiu devolver os processos ao mesmo juiz de Curitiba, para que ele próprio analisasse as violações que havia cometido. Foi nesse contexto que identificamos que todas as arbitrariedades e ilegalidades que a Lava Jato impôs a Lula configuram violações ao Tratado Internacional, ao Pacto de Direitos Civis e Políticos da ONU, que foi ratificado pelo Brasil em 1992. E depois, em 2009, o Brasil subscreveu um protocolo facultativo que reconhece a jurisdição do Comitê de Direitos Humanos da ONU para investigar e punir violações a esses tratados. Foi por isso que convidamos o advogado Jeffrey Robertson, um dos maiores especialistas do mundo sobre direitos humanos, para analisar conosco o caso sob essa perspectiva. E Jeffrey, como ele irá depois contar, igualmente identificou graves e grosseiras violações a garantias fundamentais de Lula e aceitou levar o assunto conosco à ONU. Antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de fazer um registro. Hoje, o presidente Michel Temer afirmou na ONU que temos um judiciário independente e um Ministério Público atuante e que não prevalecem vontades isoladas. No entanto, as arbitrariedades e a perseguição imposta a Lula
e aos seus familiares por um juiz de Curitiba e pelas convicções de alguns membros do Ministério Público, colocam em xeque a imagem que Temer passou ao mundo. O show pirotécnico ocorrido por ocasião da apresentação de uma denúncia injusta e sem provas contra Lula no último dia 14, chocou não só o Brasil, mas todas as nações que prezam as garantias aos direitos humanos. Não há precedentes como aquele na atual quadra da sociedade civilizada. Tenho orgulho do meu país e, por isso, junto com todos os colegas advogados desta causa e de todos aqueles que nos apoiam, lutaremos para a preservação do Estado Democrático de Direito através da utilização de todas as medidas e recursos previstos em lei. Pessoas com viés autoritário não irão nos calar, seja por meio de vazamento de informações mentirosas, seja por meio de uso do processo como forma de intimidação e perseguição, inclusive a nós, advogados. Esta é uma causa de todos ao redor do mundo que amam a democracia, o direito e a justiça social. Muito obrigado. Obrigada. Ela acabou de falar. Estamos a mim. The case of Lula, ladies and gentlemen, is not primarily about corruption. It Lula is não é about basicamente sobre abuse corrupção. of power. É sobre abuso de Abuse poder. of power by a low-level judge, malevolently inclined towards Lula, and abusing the system that the primitive system that exists in Brazil, nowhere else in Europe or America, that gives this low-level judge who happened to take the car wash case because Pegou o caso da Lava Jato. occurred in the course of his jurisdiction and has abused it in so many ways. I'm just going to give you a couple of examples. Abusado em vários níveis. Firstly, he locks people up. He uses Ele prende his as power pessoas, usa o seu to poder. lock people, suspects up for Usa o up seu to a poder para year prender as in pessoas. prison Pessoas to ficam presas por mais try de ano. to get them to confess. E Now, ele if está you're tentando put in arrancar uma prison for a confusão year, deles. Se você botar uma pessoa na prisão obviously por you um ano, tend to want to get out and to confess. He a denies tendência them da bail, pessoa é querer and fugir. this is quite Ele nega a outrageous fiança, e because isso é um the absurdo. confessions that come out Que as are confissões que são, unreliable. as confissões não são Now, críveis. this is a problem throughout Latin America. It's a Isso é um particular problem problema in enorme para a Brazil, and it's been América Latina, condemned um grande problema no by Brasil e está sendo human rights condenado groups throughout por Brazil. grupos de The direitos fact that humanos no there mundo is no inteiro. right to bail, that these people accused by this massive car wash force are As thrown pessoas into prison acusadas and sobre essa said, grande força da Lava implicate Jato Lula estão tentando and implicar o we'll let you Lula. out. That's the reality of car wash. Grotesque, and I am a judge myself. I spent a Ele acha number isso of years as the bastante grotesco. jurist, Ele é one of the juiz jurists também. selecting UN judges on the United Nations Internal Justice Committee, and I am Trabalhou utterly junto shocked by the fact a juiz das that this Nações Unidas. Ele está em investigating choque. judge used his power Esse juiz to investigativo usou seu telephone poder tap, to intercept the para telephone interceptar as of ligações telefônicas Lula, of Lula's lawyer, dos of advogados de Lula, Lula's family. até da família Now, do Lula. that was arguably within the power of an investigative judge. But you know what he did then? Fora do seu poder He de juiz de released feita the transcripts, not just the transcripts, Não but só the liberação audio das transcrições, mas também os tapes áudios of these conversations de todas essas for the conversas. delectation of readers of Globo and the right-wing press that hate Lula, hate the Workers' Party and want to destroy it. And they did. They had a field day. They were able to use these tapes to suggest all sorts of things. It was a grotesque
invasion of privacy. And invasão de even when privacidade grotesca. Moro had ordered, even when Moro had ordered the tapes to stop, then there came a juicy conversation between Dilma Rousseff and Lula. He decided, quite illegally, knew it was illegal, to release for public delectation and amusement the conversations which were illegally taped. That is the extent to which this man breaks the law, and no one brings him to account. The Supreme Court is pathetic in this respect. Oh, he apologized. He said, oh, maybe I made a mistake later. But he did what was illegal under the Brazilian Constitution. It was a grotesque invasion of privacy. And yet he gets away with it because everyone is afraid of this little, not overbright, but particularly clever judge Desse juiz que who não é had inteligente, ele é, diz que o Moro não é nem inteligente. the word, let me tell you, because this is the most amazing thing to any lawyer in Britain, in America, in Europe. This man, Moro, has spent the last year Esse homem Moro working passou out ano how to passado convict Lula. He's authorized ensaiando como all prender the o Lula. telephone taps, all the arrests and so on the basis that there is, in his mind, a belief Na sua that Lula cabeça is tem guilty. uma He's crença written de que his Lula é judgment culpado. that he's likely to be found guilty. Now, unbelievably, under this primitive system that they have in Brazil, Inexplicavelmente, today, when he accepted the charge against Lula, what does that mean? That means that he becomes the trial judge. Really, he is now going to try Lula. This investigator who spent a year building the case of suspicion against Lula is now going to try him. There's no jury, there are no assessors, there is only Judge Moro. This man, who, this is, if you go to a shop, as I did the other day in Brazil, you get these hagiographic magazines full of Judge Moro, the hero of Brazil, posing like Elliot Ness. se fosse o And Elliot he Ness is do... a bigger lie. He thinks of himself as Elliot Ness. There was a book published the other day, a hagiography of Judge Moro, written, of course, by a Globo journalist. They had a launch. Who turns up at this launch saying what a heroic figure Judge Moro is? But Judge Moro himself. And he has himself photographs, he endorses it, people come up and he signs. He's doing everything. He loves publicity, self-publicity. And the reason for this is interesting, because Judge Moro is obsessed with the case, the Clean Hands operation in Italy, and he's written about it, the one in the 1990s, which investigated politicians. And he, in his fascinating lecture, he argues that the role of a judge is to be what he calls an attack judge. He sees himself as an attack judge, and he says our role is to delegitimate the politicians. Delegitimate is the word that in translation he uses. And he delights in the story of the Prime Minister Craxi, whose house was attacked. Stones were thrown at him. He delights in that. And that is the kind of spectacle, because he's into spectacles, that he wants for Lula. That is his objective. Now, it seems to me, as with my experience as a judge, that there is no judge who behaves like this, who would ever be allowed to be a trial judge, because he's an investigator, yes, he's an egomaniac, sure, but that's all right for a prosecutor. He is a prosecutor. Let him stay as a prosecutor, but never let him become a trial judge. A system that allows a man like this to become a trial judge is a system that is just so primitive
that it is really shames Brazil and shames the other judges who've allowed it to continue. This man cannot give Lula a fair trial. Lula will not be tried fairly by the judge who announced today that he would take the case to trial. And this is why every human rights group, every loyal group should actually protest at this spectacle of an utterly biased man bringing, trying Lula. You cannot have, you see, we must combat political corruption. There's no doubt about that. There are ways of doing it effectively. The best way is ICAC, the Hong Kong invention, the Independent Commission Against Corruption. Singapore, Sydney, you find ICAC all over. The special prosecutor in America. What you do to prosecute political corruption is to give extended power, necessary power, to an independent commission. But there are two things that are utterly essential that Brazil lacks, and this is why Operation Carlock will be a disaster. This is why, in time, people will see Judge Moro as a disaster. It is, firstly, you must have a governing body that ensures that the corruption investigations do not become political. They don't become party political. And secondly, and most important of all, you must have a complete separation between prosecution and trial. It is up to the ICAC body, to the prosecutor, to gather the evidence and then to present it to an impartial judge. That's the way, the only way that you can prosecute corruption effectively and fairly. Because unless you prosecute it effectively, you will not prosecute it fairly. Talk to Italian criminal lawyers about Operation Clean Hands, which Judge Moro looks up to and tries to emulate, and they will tell you it's a disaster. It was a disaster. The prime suspect, number one, happened to be a man called Silvio Berlusconi, who, of course, went on to great things. It was a disaster. So, at the end of the day, we have a man who did great things for Brazil. There's no doubt that this man who'd never passed any exam in his life other than to become a lay worker at 16. He never went to university. That's a good thing. He never imbibed any of the fashionable isms of the 60s, never became a Trotskyite or a communist. When he became a trade unionist, he was only concerned about improving the life of trade unionists, and that's why, with his policies, which are followed and admired by the UN today, 40 million people were lifted out of poverty. He's a man between 2003 and 10 who deserves that respect, but he doesn't deserve immunity, of course. If there is evidence of corruption, then he must face it and answer it down. I've looked at the evidence that these paranoid policemen have built against him. It's ridiculous. They claim that in 2014 he owned this house, this apartment overlooking a second-rate beach in Brazil. They've got no evidence that he did so. They accused him of taking holidays in a country property. They found that he and his family, after he left office, visited it 11 times in 5 years. It was actually owned by business friends. Gosh, Tony Blair was always visiting properties of the Bee Gees and all the pop singers and so forth. Then, of course, his lectures. Yes, after he stepped out, he gave lectures for money that went to the Lula Institute. He charged about half as much as Bill Clinton, about as much as Tony Blair. But this guy was once the most popular man in the world. 58 million people voted for him. And he was, in none of these cases, and this is the whole dishonesty of the prosecution, in none of these cases do they have a skerrick of evidence that while he was president,
he actually made any agreement, any deal with anyone that he would do something, do some favor for them in return for the right to use the country house years later, in return for giving a lecture. For heaven's sake, he's given lectures for Microsoft. He's even given lectures for Globo, his great media animal. So that's the extent of the prosecution case against him. There is a hidden agenda, obviously. If he's convicted, then he won't be able to stand for the presidency in 2018. But at the end of the day, ladies and gentlemen, obviously Judge Moro, given the prejudice that he's whipped up in the public, given his self-publicity, given his investment in and interest in convicting Lula, he cannot possibly try him fairly. He's whipped. Brazil is a country where, in demonstrations, people have balloons with Lula in prison uniform. They have dolls made of Lula in prison uniform. This is a kind of lynch law for which all decent Brazilians should be ashamed that their country has a prosecution has been allowed to become a persecution. Thank you. Thank you. Whoa! Are they good or are they good? Stop the coup in Brazil! Stop the coup in Brazil! But we haven't. The coup in Brazil! But we have another message today. It's stand with Lula. Jeffrey Robinson, Cristiano Martins, can you absolutely believe that these two preeminent human rights lawyers are here today with us because they passionately believe, just as we do, that Lula is being persecuted, that he has no case to answer, and that this is indeed a political vendetta. Thank you, both of you. You're incredible. We really appreciate your courage, your amazing intellect, but most of all, your courage and your tenacity for standing up for democracy and freedom. And Valeska, Cristiano's partner and friend in the crime of standing for justice, then we are very grateful for the work that you and your team is doing. But you know, it's my honour today to introduce a friend who's disappeared from the screen, but a friend, a mentor, a hero for all of us. Lula grew up in Brazil selling peanuts on the streets as a young boy, as young as 8. He then defended the right to democracy against the dictatorship. Any of you who followed the stories of the great warriors who fought that victory, and of course our own comrades from CUT, to put together the opposition to a dictatorship to win democracy in the great country of Brazil, knows the leadership of this man. But Lula didn't stop there. Lula was, of course, the leader of the labour movement. And I can tell you, while he was the leader of the labour movement in Brazil, he stood for people all over the world. We were proud that he was a giant amongst the union leaders of the world. And we know just what he did for his own people when then he became the president. He lifted 40 million people out of poverty, as Jeffrey said. He actually showed the world that you can care for people first and it will build an economy. That justice matters. That it is about a democracy where people sit at the heart of representation, not the corporations, not the individual, but the role of democracy as we know and defend it. And then, of course, what do we have now but a man again standing up against all the attempts to tear up the registration of the Workers' Party
and of course to deny Lula, the leader of the people, our workers' hero, the right to lead Brazil back to democracy. That's what this is about. Lula really wanted to be with you here today, but when the charges were laid last week, we agreed with him that his place was with his family, with his wife, with his children, all of who faced unbelievable persecution over 2 years, and no case for him being found guilty has actually been found. Lula, you have with you here today friends, but we stand as proud trade unionists, the ITUC, your brothers and sisters from the CUT, and indeed, of course, the AFL-CIO, the great trade union movement of America. We are here today with 180 million of us, 180 million defenders of democracy, and we stand with you. We stand with Lula and with democracy for Brazil. Thank you, my brother. Thank you, our comrade. Stay strong. The world is watching. O mundo inteiro está vendo. Agora o Lula vai entrar ao vivo. Eu queria cumprimentar a companheira Sheila, cumprimentar o Dr. Jeffrey, cumprimentar o companheiro John, cumprimentar o companheiro Cristiano, companheira Badesca, o João Felício Lisboa, que estão representando o Brasil. É dizer para vocês que é muito gratificante saber que temos amigos espalhados pelo mundo. Aqui na mesa nós temos Wagner Sharon, você conhece bem, o presidente da CUT Nacional. Nós temos o companheiro Marinho, que é prefeito de São Bernardo e foi presidente da CUT Nacional. Nós temos aqui o nosso advogado, o Dr. Batoque, o Dr. Roberto Teixeira. Nós temos algumas deputadas do PT e deputados. Temos o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, temos o presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, temos o companheiro Paulo Camoto, que é o presidente do Instituto, temos o Paulinho Vanucci, que é da Comissão de Direitos Humanos da UEA, temos vários outros companheiros, que eu não tenho uma nominata aqui, eu não consigo lembrar de todo mundo. Eu não pensei, Sharon, em falar aqui hoje. Eu pensei em ouvir e agradecer vocês. Mas todo brasileiro e todo latino-americano, quando vem o microfone, ele dá vontade de falar. Então, eu vou mostrar para vocês. Primeiro, o Brasil vive um momento muito grave de anomalia política. O João Felipe certamente vai explicar para vocês o que tem acontecido no Brasil. Aqui no Brasil as coisas estão funcionando de forma tão absurda, meu caro Lisboa, tão absurda, que 2 dias após o impeachment da presidenta Dilma ser votado no Senado, eles mudaram a lei que foi a razão pela cassação da Dilma, para garantir que outros presidentes façam o que eles acharam que foi crime cometido pela Dilma. Apenas 2 dias depois da cassação da Dilma, eles mudaram a lei da pedalada, autorizando o presidente fazer pedalada. Segundo, no dia 14 de dezembro de 2014, eu fui ao Ministério da Justiça numa homenagem ao meu ministro Márcio Tomás Basto, que tinha falecido, e eu fiz a primeira denúncia de que havia uma criminalização do meu partido e havia vazamento seletivo
tanto por parte do Ministério Público, de uma parcela do Ministério Público e de uma parcela da Polícia Federal. É importante lembrar aos companheiros dos Estados Unidos que eu sou um profundo respeitador da instituição Ministério Público, porque ajudei a fortalecer a autonomia do Ministério Público. Eu sou um profundo respeitador da Constituição, porque fui constituinte em 1988. Embora tenha votado contra o texto aprovado, assinei porque tinha participado. E eu sou um profundo respeitador da tese de que todos são iguais perante a lei. Portanto, um presidente tem que ter o mesmo tratamento que tem um servente de pedreiro, que tem um carpinteiro, que tem um jardineiro, que tem uma empregada doméstica. Eu não acho que ninguém deva ter privilégio, porque parte da teoria de que todos devem ser iguais perante a lei e todos devem ser tratados em igualdade de condições. Esse é o princípio fundamental da minha vida, 71 anos de idade. O que eu não posso aceitar, em hipótese alguma, é o que está acontecendo no Brasil nesse instante. No Brasil, nesse instante, o que menos importa é a verdade. O que mais importa é a construção da versão. Eu conto uma versão, essa versão se torna manchete de jornal, a manchete de jornal é manipulada para a televisão, e aí a pessoa, independentemente de ser inocente, essa pessoa passa a ser condenada pela opinião pública. Na última semana, na quarta-feira, alguns representantes do Ministério Público fizeram um espetáculo de pirotecnia depois de 2 anos de investigação ao Lula, à sua família, ao Instituto. 2 anos de investigação. Alugaram uma sala no hotel, devem ter gasto dinheiro público para fazer o show de pirotecnia, combinado com a grande mídia brasileira, e depois de 1 hora de ilações, chegaram à conclusão de que não tinham provas para apresentar contra o Lula. Mas ele tinha a convicção que eu era o chefe de uma quadrilha que chegou ao poder em 2003. Ou seja, ninguém pode ser julgado por convicção de um promotor, por convicção de um delegado de polícia. Quem tem que ter convicção é o juiz em função da verdade que está escrita nos autos do processo. E não eu acho, eu penso, eu acredito. Para alguém ser julgado de verdade e ser condenado ou absolvido, preciso que a gente tenha certeza do que está acontecendo. Eu poderia dizer, Sharon, que não deve ter no planeta Terra hoje nenhum cidadão mais indignado do que eu. Nenhum cidadão nesse mundo hoje está mais indignado do que eu. Porque as pessoas que estão fazendo esse processo, que na verdade é um conludo, é uma combinação entre alguns agentes da Polícia Federal, alguns agentes do Ministério Público e eu diria até alguns agentes da Fazenda, na perspectiva de tentar evitar que o Lula possa ser candidato. É o que eu leio todo dia, o que eu uso todo dia. Tenho certeza. E nem tenho convicção de ser isso. Mas é isso que eu leio. Eu quero que as pessoas compreendam o seguinte. Eu fui presidente desse país. Talvez eu seja um intruso na história republicana do meu país. Porque não estava previsto na sociologia brasileira um operário metalúrgico virar presidente da República. É isso que eles vão embora. Não estava previsto um operário metalúrgico aberto como presidente. Não estava previsto fazer a maior política de transferência de renda da história do nosso país. Não estava previsto dar 22 empregos formais.
Não estava previsto tirar 36 milhões de pessoas da miséria e elevar 40 milhões da classe média. Não estava previsto, inclusive, criar mecanismos legais que permitissem colocar fim na corrupção nesse país. Todos os instrumentos da Polícia Federal agir e o Ministério Público agir foi Lula e Dilma. Foi o PT que fez. Inclusive aqui, Sharon, nós temos uma coisa chamada Lei de Acesso à Informação. Qualquer pessoa pode saber tudo que é feito todo santo dia pela Presidência da República. Nesse país não tem uma lei da transparência. Cada cidadão brasileiro pode saber cada centavo que é gasto e pago todo santo dia. Portanto, nós aprendemos no movimento sindical que o exercício da democracia pressupõe transparência total. Nós entendemos que todos os corruptos têm que estar na cadeia. Porque neste país só pobre era preso. É importante que se prenda rico, mas que se prove que ele roubou. É importante que dê às pessoas o direito de defesa. E é importante que as pessoas tenham clareza que não é possível. No tempo dos militares, as pessoas eram presas, eram torturadas para confessar um crime às vezes não cometido. Agora não. Agora, pelas informações que eu tenho, que eu leio e que eu ouço, as pessoas são presas e a primeira pergunta que diz é o seguinte: tem que falar o nome do Lula. Isso. Se a pessoa não fala, vai para a cadeia. Aí prende outro, tem que falar o nome do Lula. Chego até me fazer sinais de que eles perguntam: o dedo tem que falar, porque eu só tenho 4 dedos. De caso, de denúncia, é esse respeito. E eu, chefe, posso dizer daqui do Brasil para você, eu duvido que tenha um empresário minimamente sério nesse país que tenha coragem de dizer que o Lula um dia pediu $1 para ele para alguma coisa. Eu tenho consciência do trabalho que o Instituto faz. Eles estão até tentando condenar o acervo presidencial. Se um dia você conversar com o Obama, ou conversar com o Clinton, Sharon, pergunta para eles se eles sabem os presentes que eles ganham. Quando ganha um presente, aquilo vai para o cerimonial, vai para o tanto de hora. A gente nem sabe. E eu estou implicando com os acervos porque acha que é uma... Se quiser, se tudo bem, guardar, nem tem o dinheiro para guardar aquilo. Eu gostaria que o Brasil tivesse eu da República em que essas coisas fossem guardadas a bem do serviço público e a bem da nação. Então, esse processo de pressão, processo de amedrontar as pessoas, não é um processo inteligente de fazer investigação. É um projeto, eu diria, da competência investigatória. Porque no fundo, eu acho que tentar criminalizar as pessoas pelas manchetes dos jornais, nós sabemos que não está certo em lugar nenhum do mundo. Quando eu não tenho provas, eu mando a imprensa condenar. Quando eu não tenho prova, eu mando a manchete. E você, como sindicalista, sabe quantas vezes você foi vítima de manchetes mentirosas que nunca eles têm coragem de pedir desculpa. Eu quero terminar a minha parte aqui, se vocês quiserem, está aqui o Roberto e o Batóquio, dizendo para vocês o seguinte: eu sou um homem de consciência muito tranquila. Se alguém apresentar uma prova contra mim, eu não estou pedindo 2, uma prova contra mim, eu quero ser julgado como qualquer cidadão brasileiro, sabe, subordinado à nossa Constituição. Eu não quero um privilégio, o que eu não quero é mentira. O que eu não quero é liberdade. O que eu quero é falsidade para meu respeito. Eu tenho uma história construída, só de luta são 41 anos. 41 anos de luta nesse país. Ajudando a conquistar a democracia, ajudando a conquistar o PT, ajudando a conquistar a CUT, ajudando a fazer com que os índios sofram menos, os negros sofram menos.
eu não posso aceitar hipótese alguma que algumas pessoas irresponsáveis venham dizer que eu sou responsável por uma quadrilha nesse país. Eu sou responsável, Cheryl, pela criação do mais importante partido de esquerda da América Latina. Eu sou responsável, Cheryl, pela inclusão, sabe, a maior política de inclusão social da história da América Latina. Eu sou responsável e tenho orgulho disso. Sou responsável de fazer o Brasil ser respeitado nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina. Eu sou responsável e quero ser responsável de transformar a Petrobras na segunda empresa de petróleo do mundo. Sou responsável de ter aprendido, e mais do que aprendido, de ter contribuído para que o povo mais humilde do meu país aprendesse a andar de cabeça erguida e a ter orgulho de ser brasileiro. Muito bem, presidente! A única coisa que eu quero é seriedade no tratamento da minha pessoa, da minha família e dos meus amigos. E do nosso Brasil! Nossa luta e as nossas conquistas de graça não. Foi com muita luta e não pode estar certo. O que está acontecendo no Brasil não me abala. Apenas me motiva a andar muito mais, a falar muito mais, a gritar muito mais. O problema é pro Lula não votar em 2018. O problema é esse. Poderiam me perguntar se eu queria votar em 2018. Agora, a verdade é essa. Eles sabem que, embora eu não tenha diploma universitário, eu sei fazer mais do que eles. São do povo pobre, do povo trabalhador desse país. Então, eu quero de coração agradecer o gesto seu, os companheiros americanos, e dizer para vocês que lamento profundamente não estar aí com vocês. Gostaria muito de estar aí. Estou aqui no Brasil. Amanhã tenho muita viagem para fazer. E obviamente que eu estou triste, porque eu fiquei sabendo agora, recentemente, que o juiz Moro aceitou a denúncia contra mim, mesmo a denúncia sendo uma farsa, uma grande mentira contada, um grande show de pirotecnia nesse país. De qualquer forma, eu acredito na justiça, sabe, tem bons advogados aí e aqui, vamos brigar para ver o que dá. A verdade é essa. Vamos continuar lutando para que o Brasil conquiste a democracia e que o povo brasileiro volte a ter orgulho de ser brasileiro, porque nós somos brasileiros e não desistimos nunca. Um abraço e obrigado. Guerreiro do povo brasileiro! Lula, 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 guerreiro! Discurso do Lula sendo ovacionado, o Lula de irmão. Turn this on. So Lula, my brother, you can hear how much you are loved, how much you are respected. And we have a message that actually is a message from all of the workers who are members of the ITUC. 180 million workers stand with Lula. What's the message? We stand with Lula. We stand with Lula! We stand with Lula! We stand with Lula! Okay. We stand with Lula! So, the fight is on. The fight in Brazil with my brother Wagner, who's there, the president of the CUT, with my brother João Felicio, who's the president of the ITUC. But the fight is on around the world. There are documents on the table, take them away. The hashtag Stand With Lula is your call for the campaign that is global as of now. Sign up, get your friends to sign up, send it on your networks. There will be videos for you to share. There'll be actions for you to take. Because if the Brazilian government, who we do not recognize as legitimate, thinks that this can be, if they think that this farce is a rule of law,
that the people of Brazil or the workers of the world will accept, then they are wrong. They are wrong. So sign up, send the campaign global. Let's make hashtag Stand With Lula go viral. The AFL, the CUT, the ITUC, all of the affiliates of our global movement are here in spirit with us today. I want to ask Brother Joel Felicio to actually thank you and wrap it up. But Lula, we love you, we respect you. You will never be alone in the fight for the restoration of democracy and the rule of law in Brazil. Thank you. Retorno da democracia no Brasil. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito essa atividade que foi organizada pela CSI, agradecer a Sharon pela iniciativa, agradecer também o movimento sindical norte-americano, a FLCIL, que é uma grande amiga nossa, uma grande central sindical, que está junto conosco na defesa da democracia. Agradecer aqui a presença dos movimentos sociais que estão aqui presentes nesse ato, algumas ONGs altamente representativas nos Estados Unidos e no mundo. Para nós é motivo de orgulho e satisfação a presença de vocês aqui, a presença do meu companheiro Lisboa, que é o secretário de Relações Internacionais da CUT, e a presença também de um grupo de brasileiros que está aqui presente, que já fizeram um ato aqui, viu, Lula? Já fizeram um ato aqui em Nova York, gritando "Fora Temer!". E para nós é motivo de orgulho e satisfação de saber que os brasileiros no mundo todo não concordam com o governo que, através de um golpe, tomou posse, e tudo farão para que esse governo se afaste rapidamente e que nós possamos fazer no Brasil eleições diretas já. Isso. Eu gostaria, Lula, de me dirigir a você. Você sabe o carinho, a admiração e o respeito que o movimento sindical internacional tem por você. Acho que você é uma figura que tem sido na história política do Brasil, da América Latina, um exemplo não apenas porque você conseguiu diminuir as desigualdades sociais existentes no Brasil. O teu governo foi um enorme sucesso, tanto na história política do Brasil, mas na América Latina, por uma questão que é muito forte na tua figura, que é a profunda identidade que você tem com a população mais pobre. Raro foram os presidentes do Brasil, da América Latina, que conseguiram se identificar tão bem com essa população mais pobre. E é por isso que todas as pesquisas que são feitas no Brasil até hoje, você tem ali uma fatia do eleitorado brasileiro, especialmente daquela população mais pobre, que te admira e quer que você continue em atividade política no Brasil, quer seja candidato como presidente, quer seja na militância política. O que está em processo no Brasil hoje, Sharon, é uma coisa que é inédita. Antigamente eles derrubavam governos e implantavam a ditadura militar. Hoje é uma orquestração tão bem elaborada do que há de pior na vida política nacional. É uma aliança da imprensa com parte do judiciário, com partidos políticos que há muito tempo estão fora do aparelho do Estado, querem voltar, mas não querem voltar através do voto, voltaram através de um golpe como esse que foi feito. Agora, o golpe maior que nós estamos vivenciando no Brasil hoje, o que para nós causa indignação e uma parcela da população brasileira está profundamente indignada, é que existe um governo que assumiu e que o povo não votou. O povo votou na Dilma Rousseff, que foi afastada, e de repente vem um outro governo com uma visão totalmente diferente de Brasil, um programa totalmente diferente, que o povo brasileiro rejeitou, tem rejeitado há mais de 12 anos, tem rejeitado essa opção política que o governo interino está tentando implantar, um projeto político que exclui o Brasil do cenário político mundial e transforma o Brasil num país subordinado. Uma coisa linda que o Lula fez foi inserir o Brasil no cenário político mundial com altivez, com soberania,
cavou um espaço importante no cenário político internacional. A parcela da população mais pobre passou a ter uma admiração maior, porque é raro você encontrar um presidente da República na América Latina que sai do governo com 80% de avaliação de ótimo e bom, e é justamente daquela parcela da população que fez essa avaliação positiva. E é justamente isso que querem derrubar. Querem derrubar a figura do Lula, que é um amigo nosso, um companheiro que ajudou a construir o que há de mais espetacular na história política da América Latina, que é uma organização sindical chamada CUT, e que é um partido político chamado PT. É isto que incomoda essa elite brasileira, a classe média alta, os ricos desse país, que tem um profundo preconceito com a população mais pobre. E como o Lula é uma figura que lidera essa população mais pobre, aí o preconceito é canalizado na figura dele. Portanto, eles querem caçar a história do Lula, caçar a história do PT, fazer com que os 8 anos de governo dele, os 4 anos de governo Dilma, passe para a história não como um governo de profundas realizações, mas como se fossem governos que não deram certo e que agora chegam ao poder político aqueles que dizem que vão consertar o Brasil. É por isso que atos dessa natureza, Sharon, que foi feito aqui, a gente recebe isso com muito carinho, com muita satisfação, de ter o movimento sindical na defesa da democracia, porque para nós a combinação da defesa de direitos com a defesa da democracia é o que dá ao movimento sindical internacional e à CSI essa expressividade que nós temos. Isso é muito positivo para nós. Da mesma maneira como a gente faz uma campanha salarial, a luta por direitos, a ampliação do salário, emprego decente, trabalho decente, também é um movimento sindical que luta por democracia, porque é só na democracia que a gente consegue fazer valer os nossos direitos e conquistar melhores condições de vida. Por isso que a CSI está de parabéns por ter feito esse ato. Nós vamos fazer muitos atos pelo mundo afora, em defesa da democracia do Brasil, em defesa da figura do Lula, porque o Lula, ele representa esse Brasil que nós estamos tentando construir. O Brasil dessa elite econômica que deu o golpe não é o nosso Brasil. O nosso Brasil é o Brasil do Lula, é o Brasil da Dilma Rousseff, é o Brasil da democracia, da distribuição de renda que ocorreu no nosso país, e isso veio muito em cima da figura dessas duas pessoas. A gente agradece muito a presença de vocês. Nós vamos fazer ato na Europa. Na semana passada nós estivemos na África do Sul, em Joanesburgo, conversando com a COSATO. Inúmeras centrais sindicais europeias também vão fazer atos. Na Ásia nós vamos fazer ato. Nós vamos fazer uma grande campanha internacional. Pode ter certeza, a elite brasileira que está pretendendo condenar o Lula, ela será denunciada em todos os fóruns dos quais nós temos participação política, as relações que nós temos com o mundo sindical, com os partidos políticos que são aliados nossos. Enfim, nós não vamos aceitar que esse companheiro seja condenado. Ao contrário, o nome dele já está registrado na história política do Brasil de forma altamente positiva e não negativa, como eles querem tentar passar. Portanto, parabéns a todos vocês. O golpe que eles fizeram, pode ter certeza, levarão o troco através do voto na urna nas próximas eleições do Brasil. Parabéns a todos vocês, um enorme sucesso esse ato, cara. Muito obrigado pela iniciativa. Okay, Tafari, come up here. Jeffrey, don't go away. Stand here. Cristiano, Valesco, over here. You know, democracy in Brazil. You know, if they're going to destroy democracy and the rule of law in Brazil by taking our brother and actually seeking to incarcerate him, then they have to come through us. Thank you all for coming. It's been a terrific launch of the Stand with Lula campaign. There is nothing more important than standing with the courage of our brothers and sisters in Brazil right now. And Lula is, of course, the preeminent
symbol of democracy, the heart and soul of our democratic rights and freedoms. Enjoy it last stream. Jeffrey, Cristiano, Valeska, you're amazing. Your courage and your knowledge in the law will actually see us through. So everybody, a big hand, enjoy a drink, say hello to each other, and then go out and campaign. Terminando aqui o lançamento da campanha mundial Stand with Lula. Terminando aqui, vou encerrar agora a transmissão agora no Mídia Ninja e a gente volta daqui a pouco de novo. Aqui o pessoal de Nova York que está fazendo os atos, o pessoal de Nova York que está fazendo todos os atos aqui, todo mundo aqui que está escrachando o Temer, está todo mundo aqui hoje, o Temer está sendo escrachado por essa galera toda que está aqui, ó, veio todo mundo aqui, ó, vai ter que passar por cima da gente. Pode falar, companheiro. E a AFL-CIO é a maior organização sindical da América do Norte, inclui Estados Unidos e Canadá. São milhões de sindicalizados que apoiam o Lula, que são contra o voto. Inclusive eu, que eu sou também sindicalizado aqui. Isso, companheiro. É, companheiro sindicalizado do Local 6. Aqui o companheiro Marcos Valério, aqui, nosso companheiro. Todo mundo aqui defendendo, ó, punha na cadeia. A luta vai ser... A luta é grande, né? A luta, o pau vai comer, não vai ser mole não. Não vai ser brincadeira não. É isso aí, Marcelo. Bom, vamos encerrar aqui a transmissão agora.